Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e eu pretendo fazer uma reflexão aí sobre a interpretação que eu fiz no Mário Ferreira, apesar dessa ideia de fazer uma interpretação do Mário Ferreira sem ter a bagagem sobre a filosofia escolástica suficiente é problemática, mas eu expliquei no vídeo anterior por que eu tenho a ousadia e, e por que eu não me preocupo com a possibilidade de tudo que eu estou falando aqui poder estar errado e ser refutado depois. Mas, então vamos prosseguir. Então, essa questão aí do uso da metafísica para fundamentar um discurso político que é presente na obra do Mário se exemplifica da forma como ele busca definir os conceitos, definir o que é socialismo, definir o que é liberalismo e tudo mais, e é mais ou menos buscando uma essência da ideia do socialismo que estaria presente em todas as manifestações do socialismo. Aí ele diz que é uma preocupação com o coletivo, com a distribuição das riquezas e dos bens no coletivo. Você pode dar toda a formulação que você quiser para o socialismo, mas a essência do socialismo é isso. É a preocupação com o bem-estar geral. E aí que tá. Se você for ver pela filosofia do Rothbard, como eu estava explicando, pela filosofia moderna no geral, é impossível você fazer uma consideração desse tipo. É impossível você fazer uma consideração sobre, por exemplo, a, a finalidade do Estado é a expansão do poder, porque todo ente tende a se expandir até que ele encontre uma limitação em algo externo, e o Estado é um ente. Então, o problema a crítica do Mário Ferreira ao Estado é que ele vai sempre se expandir enquanto ele não encontrar um limite externo. E então o Estado sempre vai tender a ser autoritário e tudo mais, para expandir o seu poder. E isso aí, pela filosofia do Rothbard, é uma tremenda baboseira, porque é uma fantasmagoria. O que é certo é você analisar, numa análise mais próxima da análise econômica, o que faz as pessoas terem mais ganhos materiais, ganharem mais dinheiro e se sentirem bem e tal, e como que elas tomam decisão sempre relacionada com os resultados materiais, econômicos, e com as relações econômicas provenientes desses resultados materiais. Então, a ideia de o Estado é um ser que está em expansão e todo ser está sempre em expansão, então o Estado tende a aumentar o seu poder ilimitadamente até ele encontrar um obstáculo. Isso não faz sentido. Porque essa estrutura metafísica, quando você fala da questão expansão, existencialmente falando da expansão, da realização da vontade de um ser. Isso aí, pela categoria da filosofia contemporânea, que busca a análise economicista, e até pelo marxismo, que busca militância política baseada nos fatores econômicos, na dialética inspirada no Hegel, sei lá, não faz sentido. Mas o fundamento metafísico disso é a mesma coisa que eu falei, que é o fundamento da afirmação de que alguma coisa existe. Você não vê alguma coisa, você vê as coisas específicas. O livro, a cadeira, a mesa, e nenhum desses é propriamente alguma coisa. Mas quando você vê a cadeira, você vê o livro, tudo isso que você está vendo é uma realidade, é um ente material que você observa, você pode mensurar, e quando você vê esse ente, imediatamente você faz a abstração de terceiro grau, né, que é sobre a existência por si só, sobre uma abstração ontológica dissociada, vamos dizer, da característica específica dele, e você cria essa identidade metafísica para aquilo, dizendo que pode ser considerado alguma coisa, pode ser considerado um ente, um ser, é uma entidade, é uma categoria metafísica. E da mesma forma que você faz essa projeção da metafísica, você pode, olhando o Estado, olhando os fenômenos políticos, você pode dizer, o Estado é um ente que tende à expansão e ele vai encontrar o seu limite em outros entes. Que é uma abstração do mesmo tipo de alguma coisa existe. Aí, pela filosofia contemporânea, as críticas que eles vão dizer podem ser, por exemplo,
essa abstração aí é fantasmagórica e que ela está errada porque ela não vê uma relação direta com a matéria ou uma relação com abstrações quantificativas derivadas de uma matematização daquela sua experiência direta com a matéria. E dois, ela não é um conhecimento então é uma fantasmagoria. E dois, não é um conhecimento obrigatório 100% como a matemática. Só que acontece o seguinte, o primeiro ponto é que ela é ilegítima por ser um conhecimento abstrato, que não tem a ver com a verificação material das coisas e não tem a ver com a quantificação. Mas acontece o seguinte, você afirmar que alguma coisa existe também é uma coisa que não tem a ver diretamente com a análise material dos fenômenos físicos e nem uma quantificação desses fenômenos físicos. Porque, assim, como eu falei, se você fosse seguir a mentalidade da filosofia contemporânea, de certa forma você não ia poder dizer, existe alguma coisa. Você ia ter que dizer, existe um livro e você só pode se ater à abstração de primeiro grau que você faz quando você vê um livro. Ou uma cadeira, e não pode dizer que existe, vamos dizer, um ente que se repete sempre ali, chamado cadeira. Mais ou menos o negócio um desenvolvimento do nominalismo, por assim dizer. E isso aí, nesse caso aí que eu estou falando, é falso, porque alguma coisa existe, é uma verdade absoluta, que não tem como você refutar. Então, só o fato de você reconhecer que alguma coisa existe, é uma verdade absoluta, você está reconhecendo que nem tudo que é verdade vai ser acessível somente pela verificação material do objeto imediata e pela abstração quantitativa matematizável daquilo que você observa nesse contato material. Que alguma coisa existe, não é nenhuma coisa nem outra. Não é material propriamente, porque você não vê alguma coisa, você vê as coisas específicas. Então, para você projetar a noção de alguma coisa, você tem que fazer uma abstração metafísica a partir das coisas que você observa. E não é quantitativa, porque o elemento que ela isola das coisas não é sobre quantidade, é sobre ontológico e metafísico, que é a abstração de terceiro grau. Então, mostra que você não deve restringir o conceito de verdade ao que é verificado materialmente e ao que é as abstrações quantitativas matematizáveis a partir daquilo que você verifica materialmente. E outra objeção seria que isso não é um conhecimento obrigatório. Você dizer que o Estado é um ente que tende à expansão não é obrigatório, porque isso é uma coisa muito... É uma viagem, assim, uma interpretação, mas eu não sou obrigado a aceitar isso, como eu sou obrigado a aceitar que 2 mais 2 é 4. Mas aí que tá. Se você diz que você tem que rejeitar isso porque ele não é obrigatório, e eu acho que isso não é um bom parâmetro para você considerar aquilo que deve ser visto como verdade ou não. Porque nada é 100% obrigatório, porque todo conhecimento que você tenha, ele vai ter essa lacuna entre a sua capacidade de perceber o objeto e a verdade em si. Por exemplo, você sabe que 2 mais 2 é 4, você sabe que sempre que você experimenta, você verifica que 2 mais 2 é 4, mas você não sabe por que existe a possibilidade da sua inteligência convergir com aquela realidade que mostra que 2 mais 2 é 4. Então, essa lacuna sempre vai existir. Então, o conhecimento como fusão completa do sujeito com o objeto nunca vai existir. Sempre vai ter uma fusão incompleta porque ela tem uma lacuna, tem alguma coisa inexplicável no processo em que ele se forma. E então, o fato de não ser uma prova exaustiva da qual você não pode correr não é suficiente, porque nada vai ser uma prova exaustiva se você for levar isso às últimas consequências. E isso é até uma coisa que dentro da obra do Mário é problemático, porque ao mesmo tempo que o Mário nesse vídeo, o que é verdade, fala que não existe verdade que seja convergência completa do sujeito com o objeto, a verdade é sempre uma adequação, e você achar que a verdade não é uma adequação e não é precária, é uma utopia. Você achar que a verdade pode não ser precária, é uma utopia. E ao mesmo tempo o Mário busca uma argumentação que seja indestrutível.
seja apodítica, indestrutível, que seja obrigatória para todo mundo. Ele procura defender as coisas que ele considera as corretas a partir dessa argumentação. Isso é até um ponto que, assim, eu vi como problemático na obra do Mário, mas como o Mário Ferreira, sempre o buraco é mais embaixo e sempre existe um tesouro guardado em toda problemática interna da obra dele. Pode ser que ele tenha articulado isso e de forma que eu não saiba, mas é uma coisa muito interessante, muito importante da gente de discutir e procurar uma solução. A outra coisa é a relação do Mário, né? Aliás, antes eu vou falar da ideia da quantificação. Você fala, olha, Matheus, você diz que não existe conhecimento indestrutível, não existe conhecimento que seja a fusão completa do sujeito com o objeto, mas, por exemplo, 2 mais 2 é 4, é um conhecimento do qual você acabou de falar que não tem como fugir, que é indestrutível. Então, certos conhecimentos matematizáveis são, sim, indestrutíveis. E eu acho que a própria ideia de alguma coisa existe é indestrutível também. Porque, por mais que você dê volta, não tem como você refutar. Aí, muito bem. A ideia da indestrutibilidade do conhecimento ser uma utopia não se refere exatamente a esses casos, porque ela fala de outra dimensão do conhecimento. Porque alguma coisa existe e 2 mais 2 é 4, as afirmações aí da matemática são indestrutíveis por quê? Porque o próprio objeto demonstra uma consistência interna que apresenta a mesma verdade independente do ângulo que você olhe. Então elas são indestrutíveis pela própria forma como o objeto se organiza e que se apresenta, de certa forma. Mas, ainda assim, como você percebe que alguma coisa existe? Como você percebe que 2 mais 2 é 4? Você percebe a partir de uma projeção da sua inteligência e da sua capacidade especulativa que vai fazer essa ligação do objeto que transmite uma verdade indestrutível com a sua mente. Então, essa ligação em si é inexplicável. Então, a questão de não existir conhecimento indestrutível não é que não exista verdade sobre as quais você possa ter certeza. Você pode ter certeza, 2 mais 2 é 4, alguma coisa existe. A questão é que mesmo essas verdades que você pode ter certeza, tem um limite. Elas vão ser uma estrutura, alguns pontos que vão afirmar algumas coisas sobre a realidade a partir dos quais você tem que desenvolver o discurso. E que a forma como você acessa essas verdades indestrutíveis, por si só, é inexplicável. Por si só tem um mistério intrínseco. Então, a questão do conhecimento não ser perfeito e não existir a convergência absoluta do ser humano com o objeto que ele está analisando, portanto, nunca vai ser perfeito, não se refere propriamente a essa questão aí de verdades indestrutíveis. Se refere ao processo pelo qual o homem acessa isso, que nunca vai ser abrangido totalmente. Então você pode acessar verdades indestrutíveis, mas sempre vai haver um mistério sobre como você consegue acessar elas, e essas verdades sempre vão ter um limite. Então, por exemplo, você sabe como você sabe que você sabe que alguma coisa existe, mas você não sabe como você sabe. Então, isso já mostra que existe pontos da realidade que são mais claros do que outros na busca pela verdade. Os pontos, por exemplo, de alguma coisa existe, 2 mais 2 é 4, certas regras da lógica, da matemática, são claros e você não pode refutar, mas você dizer que a única coisa que você pode saber são esses pontos que são claros e que são irrefutáveis, está errado, porque a própria forma como você conhece esses pontos irrefutáveis é precária e inexplicável. Então, sempre vai existir uma dimensão do conhecimento que é precária e inexplicável, então o conhecimento não vai ser completo, é uma fusão completa do ser humano com a verdade. A questão é essa. Mas é uma fusão pontual em alguns... Não é nem uma fusão pontual, né? É uma amostra de que é possível existir verdade a partir de uma convergência da capacidade do homem de compreender com alguns pontos que são tão irrefutáveis, tão sólidos. É possível, sim, mas essa fusão não vai ser completa porque a forma como ela é possível é um mistério. É mais ou menos isso. Espero ter pelo menos conseguido transmitir uma parte do que eu queria. Prosseguindo aí, você vê que essa filosofia do Mário é uma furada porque ela não se baseia em equações matemáticas, não se baseia em estatísticas,
não se baseia numa análise da consistência lógica do discurso, mas ela faz essa cagação de regra aí, faz essa especulação fantasmagórica. Isso aí tá errado pelo fato, pelo que eu apresentei antes. Não tem por que você dizer que é fantasmagórico e tudo mais, porque o conhecimento humano é assim mesmo. Então você vai dizer que alguma coisa existe também é fantasmagórico? Então, tudo bem. Admitindo isso, admitindo que o conhecimento é precário, que não vai ter essa convergência completa, como que você vai fazer? Você vai pegar e, então já que não tem convergência completa mesmo, já que o conhecimento é precário, cada um fala o que quiser, se eu quiser escrever aqui uma poesia para justificar um regime político, beleza, se eu quiser, não, o regime político tal, eu apoio simplesmente porque eu acho maneiro, porque eu quero, foda-se, não precisa justificar em nada, é óbvio que não. O que acontece? Essa ideia de que o conhecimento humano é precário mostra o quê? Que você pode falar a merda que você quiser e porque o conhecimento é precário mesmo? Não. Mostra que você não pode confiar cegamente em uma via pelo argumento de que ela é apodítica. Por exemplo, você não pode dizer, a matemática transmite conhecimentos apodíticos, é uma verdade muito sólida, então eu só vou aceitar uma explicação sobre a realidade, sobre o regime político, se tiver um número ali, se tiver uma estatística, uma equação, senão eu não vou aceitar. Mas, cara, por quê? Por que a matemática é o único fundamento legítimo? Porque ela é indestrutível. Mas ela é indestrutível por quê? Porque sempre que você verifica ali a equação, ela vai dar a mesma coisa, por mais que você queira mudar a interpretação sobre aquilo, por mais que você queira viajar na maionese, você não consegue porque existe um limite para sua arbitrariedade. Por isso que ela é mais sólida. Beleza. Só que alguma coisa existe também, é uma verdade sólida, não é matemática. Então, o que isso mostra? Isso mostra que, já que o conhecimento é precário e você não sabe a via pelo qual ele chega ao ser humano, que você não pode basear o conhecimento no formalismo da estrutura com que ele é apresentado, porque isso é um fetichismo, entendeu? Você dizer que o fetichismo, o que é? É você confundir o acessório com o principal. Aliás, confundir o principal com o acessório. Por exemplo, sei lá, como que eu vou dar um exemplo disso aí sem ser muito grosseiro? Quando um cara, sei lá, o cachorro que os cães pavlovianos, que sempre que a pessoa chegava de bota, a pessoa colocava ração. Então, quando o cachorro via a pessoa chegando de bota, ele já começava a salivar. Então, de certa forma, isso é um fetichismo, porque ele vê a bota e a bota do tratador que vai trazer comida e ele vê aquela bota como se fosse sinônimo de comida. E quando não é, a bota é um meio pelo qual o cara ia lá e colocava comida, então ele é um acessório para ele ter comida. Só que quando ele está salivando, quando ele está observando a bota em si e não a comida, ele está fazendo um fetichismo de certa forma, porque ele está confundindo o acessório com o principal. Então, você vai dizer, não, a matemática é irrefutável, todas as análises que eu vou respeitar vão ser matemáticas, porque a matemática traz a verdade absoluta. Então, você está confundindo o fato da matemática trazer a verdade indestrutível com o acessório, que é a estrutura interna da matemática. Porque se você não for fetichista, você vai dizer, não, beleza, a matemática traz um conhecimento indestrutível, mas não tem como eu explicar. Então, o fato dela trazer um conhecimento indestrutível não quer dizer necessariamente que o caminho pelo qual eu chego nessas verdades da matemática é o único possível, porque o que define que a matemática é certa não é a estrutura interna da matemática, é a realidade, é uma coisa externa à matemática. Então, por exemplo, se você faz 2 mais 2 é 4, você verifica ali, sempre que você junta dois objetos, tem 4. Então, tipo, não é a matemática em si que está provando, é a realidade. É porque sempre que você vê ali, você verifica, e se você negar aquilo, você está dando murro em ponta de faca. Então, o que é importante é isso. O que é importante não é o meio pelo qual você chega ao conhecimento. O mais importante é a realidade. E o meio pelo qual você chega ao conhecimento podem ser os mais variados possíveis. E como você vai saber que aquele meio é certo ou não? Observando a realidade. É mais ou menos a ideia do pelos frutos conhecereis. Então, a matemática está certa? Está certa. Mas por que ela está certa? Porque é a matemática. Aí você está cometendo cientificismo. Cientificismo. Você está cometendo fetichismo. Você não pode dizer por que a matemática. Você pode dizer por que eu analiso a realidade e a realidade confirma a matemática.
Aí, quando você coloca o discurso nesse nível, você fica com a mente aberta para você admitir que outra forma de conhecimento, que não seja matemática, que também traga um conhecimento que é confirmado pela realidade, seja legitimada. Porque o importante não é a estrutura formal de como você chega no conhecimento. O importante é o resultado desse o resultado que essa estrutura faz, é, o resultado na realidade que essa estrutura permite que você compreenda. Então, você dizer que essa ideia aí da metafísica para dizer que existe o kratos político, que o ser entra em expansão por si só, uma baboseira, é uma fantasmagoria, eu vou dizer não, cara. Não, não é a estrutura que vai dizer se é uma baboseira. Vai ser a afirmação, vai ser a comparação daquilo com os fatos, a comparação com a realidade, para você ver se aquilo é um instrumento adequado para chegar à verdade ou não é. Porque se você acha que não, se você deslegitima um instrumento por si só, logo de cara, você está cometendo fetichismo, porque você não está interessado na verdade, você está interessado no processo pelo qual você chega à verdade, que é uma confusão de prioridades, uma confusão da hierarquia de valores. Então, se você admite isso, você vê que essa filosofia especulativa, metafísica do Mário Ferreira pode estar certa. Então, o que vai definir não é a estrutura interna dela, é se ela é confirmada pela realidade ou não é. E aí o que eu acho? Eu acho que muitas coisas são confirmadas pela realidade, mas nem tudo. E aí é outra discussão aí. Porque o que o Mário defende é o anarquismo e tal, e na verdade, porra, os lugares onde existe uma sociedade saudável, existe o Estado. Se for ver Coreia do Sul, Japão, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, é, é, Noruega, Suécia, esses lugares existe Estado. Então você está dizendo que o Estado vai ser sempre uma merda porque ele é um ser que entra em expansão e não tem nenhum limite para refrear o seu poder. Mas, porra, no Japão, Noruega, Austrália, Dinamarca, Suíça, ele encontrou um limite. Então, como que você vai dizer que não, é uma merda sempre por causa disso? Mas repare bem, como diz o Ciro Gomes, repare bem, não é a metafísica e o fato de ser um conhecimento baseado em abstrações de segundo grau que vai dizer que isso é ilegítimo. É a comparação daquilo com a realidade. E o próprio Mário Ferreira usa isso numa coisa que nem foi o Mário Ferreira, mas foi o Olavo de Carvalho, que no curso do Olavo de Carvalho, que ele citou isso, que é o simbolismo da árvore na busca pelo conhecimento. E que, na verdade, eu acredito que seja a mesma coisa que a ideia do concrecionamento do Mário Ferreira, que é você usa o conhecimento nasce a partir da sua experiência direta com os entes materiais e a sua interpretação imediata daquilo, que a conexão com a realidade então são as raízes da árvore. E aí a abstração metafísica que você faz a partir daquilo é o tronco. Por exemplo, você vê um livro, uma cadeira, você vê, não, isso aí é alguma coisa. Isso aí é alguma coisa, então isso mostra que alguma coisa existe. Então mostra que o nada absoluto não existe, então mostra que alguma coisa não existe. Você vai especulando e essa especulação é o tronco. E aí depois você vai aperfeiçoando esse conhecimento fazendo a análise da coerência lógica deles. Porque a lógica, ela tem que se basear em premissas, que não é a própria lógica que traz, mas a partir de um ponto que você faz uma avaliação dessas premissas e registra essas premissas e fundamenta bem o que é aquilo, você vai organizando o seu pensamento para apresentar aquelas conclusões a partir da lógica, que seriam os galhos da árvore. E aí depois que você faz uma conclusão teórica sobre a sua experiência, você faz o quê? Você volta para a materialidade, para a experiência direta com os fatos, para você verificar se aquela teoria que você fez está certa ou não. E esse retorno à materialidade, à experiência com os fatos concretos, é quando a árvore dá frutos e esses frutos caem de novo na terra e eles dão semente. Então, é o processo de concrecionamento, é isso. Não é você ficar só na... E tanto que o Mário critica a filosofia especulativa medieval, apesar dele ser considerado pelo Olavo um dos grandes escolásticos,
ele é um ponto que ele critica é a ausência desse processo de concrecionamento usado em todos os casos. Então, tipo, a filosofia especulativa metafísica vai ser uma fantasmagoria. Cada um vai poder, como no Kant, você chega a essa conclusão, né? Cada um vai poder falar a merda que quiser, porque o conhecimento é ilimitado, só não tem nenhuma contradição interna, e isso vai levar a uma especulação maluca. Só que não, cara, porque não é só especulação maluca. Você vai fazer especulação a partir daquilo que você observa na realidade, e depois que você terminar essa construção teórica, você vai voltar para a realidade para confirmar se aquilo está certo ou não. E eu acho que a filosofia política do Mário, como uma proposta de construção de conhecimento sobre os fatos, é excelente, porque é uma proposta original e que responde muitas coisas. Mas é um processo que ainda tem que ser feito esse concrecionamento, essa verificação, porra, na verdade, é assim mesmo que acontece ou não é? E aí você vai chegar às conclusões, essas problematizações de algumas coisas que ele defende, como essa que eu falei, que é, porra, você é contra o Estado, porque o Estado vai ser sempre uma merda, mas tem aí a Suíça, a Austrália, Noruega, que tem Estado e tá tudo excelente aí. E aí eu acho que você tem que buscar uma explicação biográfica relacionada ao contexto histórico em que o Mário estava inserido, que é o período posterior às atrocidades dos maiores regimes totalitários, e também se relaciona ao fato do Mário, durante a idade produtiva dele, durante o período de formação, ter vivido na era Vargas e ter sido anarquista, ter flertado aí com essas ideias malucas aí da esquerda. Então, provavelmente, ele via o Estado com maus olhos por causa da impossibilidade de confrontar a ditadura Vargas durante muito tempo, e ele ficou bem marcado com aquilo. Então, mesmo depois que houve transição democrática e parlamentarismo e tudo mais, ele já tinha consolidado uma impressão muito ruim do Estado. E então eu acho que a filosofia do nosso maior filósofo tem que é um presente que a gente tem que procurar estudar ao máximo, mas também não quer dizer que ele é infalível, e a gente tem que procurar problematizar essas questões que trazidas à tona por ele. E a gente está muito, muito longe de conseguir fazer isso. Todo mundo. E menos o Olavo, só que o Olavo não tem tempo para fazer isso. Só que, então, o que eu ia dizer, eu ia talvez falar mais coisa, mas acabou que não deu tempo, tá ficando muito longo o vídeo. E a filosofia do Mário é isso aí, cara. É tanto quebra-cabeça, tantos desafios que você vai se propor a falar para você esclarecer uma coisinha, dá uma discussão enorme. Então fica aí como uma introdução aos vídeos e às reflexões que eu vou tentar fazer sobre o Mário, e espero que seja útil de alguma forma. Para as próximas reflexões eu vou tentar imprimir essas obras dele e do Lofbar, dos outros da filosofia moderna e contemporânea, para comparar a diferença, para evidenciar a diferença entre a abordagem de um e de outro, e aí vai ficar mais fácil, eu vou poder organizar melhor. Mas por enquanto isso aí fica como uma introdução e como especulação sobre alguns pontos iniciais. Muito obrigado.